Saudações, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe rica e poderosamente por decidir juntar-se a nós no aprendizado e na partilha da palavra. Hoje, então, 7 de dezembro, nós vamos estudar em conjunto o livro de Atos, não é o nosso livro de estudo, mas os capítulos 22 e 23. Logo de início, nós estamos a ver novamente o tumulto continua. Irmãos, eu quero vos assegurar que daqui para frente é muito tumulto, é muita confusão por causa da graça de Deus que está sobre Paulo e por causa do assunto fulcral. Qual é o assunto fulcral? É então a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditam em nada de ressurreição, espíritos ou anjos. Os fariseus acreditam nessas coisas. Porém, estes mesmos fariseus que acreditam nestas coisas não querem acreditar que essa ressurreição dar-se-á através de Jesus Cristo. Ou seja, não querem acreditar que Jesus tenha ressuscitado. Então, é muita confusão, é muita discórdia, é muito Paulo para lá e para cá. Mas Paulo, aqui ao expor-se no capítulo 22, do 1 a 23, Paulo já está a mostrar que não é nenhum aventureiro. Ou seja, Paulo tinha referência. Ele vai citar Gamaliel para dizer o quê? Eu sentei aos pés deste homem durante anos e aprendi as nossas leis, aprendi a respeito do nosso Deus. Isto quer dizer que os judeus que estavam a acusar Paulo tinham que ter esta consciência de que Paulo não é um homem que dormiu e acordou e disse pronto, eu sou cristão, dormiu e acordou e disse eu sou da lei. Não, Paulo tinha referência, Paulo sentou mesmo para aprender, diferente do que às vezes acontece hoje na nossa realidade. Qualquer um aparece na internet, qualquer um aparece na igreja com o microfone, já é pastor, já é profeta, já é sumo sacerdote, mas não tem referência nenhuma. Pelo contrário, e você já reparou que as pessoas que normalmente não têm referência estão mais nas igrejas e nas internets só para falar mal dos homens de Deus. Juntam aqueles homens de Deus de facto e aqueles homens de Deus em dúvida, não é? Porque também deixam a desejar e começam a levantar críticas e mais críticas, difamações e mais difamações. Enfim, é isto que acontece com quem não tem referência. Mas Paulo tinha e os judeus precisavam reconhecer isso. E vamos acompanhar do versículo 12 até o versículo 15, Paulo a fazer mais uma exposição, onde ele conta da sua vida de Saulo e como chegou então a ser esse Paulo o apóstolo. Mais uma vez, aqui aprendemos a lição de que Paulo é um testemunho vivo da graça redentora de Deus. Paulo está a dizer, eu não fui sempre assim. Antes que vocês se levantem contra mim, aceitem que eu antes estava na condição de perseguidor da igreja, mas agora eu estou a defender a igreja. Isso não vos parece estranho? Isso não parece que alguma coisa aconteceu comigo ao longo do caminho? Pois é, este Jesus me apareceu como uma luz que me cegou. Eu não conseguia ver nada por causa da tão forte luz. Os que estavam perto de mim viram a luz, mas não ouviram a voz que falava comigo. Então todos os judeus, saduceus, gregos, ao ouvirem isto, ficavam perplexos, enraivecidos, com muita vontade de matar a Paulo, mas ao mesmo tempo com muitas dúvidas, porque aprendeu com Gamaliel, era de facto ele quem recebia cartas para prender a igreja, e agora está do lado da igreja, coisa estranha está a acontecer. Por isso o povo ficava sempre dividido. Nós vamos ver do versículo 18 a 21, há uma lição que nós aprendemos aqui. Qual é a lição? A lição é essa, tome nota: os planos de Deus não podem ser impedidos. Quem nele confia não será confundido. Por quê? Porque Paulo
está a contar tudo que Deus fez na vida dele. Nós estamos a ver quantas vezes Paulo está tentando ser impedido de testemunhar diante do povo, de falar diante do sinédrio, mas isso está a dar errado para os seus inimigos, isto está a dar errado para os seus adversários. Por quê? Porque se Deus já planejou, é porque já aconteceu. Quando Deus libera uma palavra, é porque já aconteceu, porque a palavra não volta para ele vazia. Somos nós quem esperamos no tempo dele, mas ele não espera no nosso tempo. Ele está bem lá na frente, fazendo o que lhe apraz, porque ele é soberano. Olha para o versículo 25 a 29. Você vai aprender o quê? Que quando souberem quem realmente somos, nossos inimigos vão recuar. Ou seja, Paulo está perante o sinédrio e Félix agora está a tomar nota de que afinal o homem que estava com a custódia de Paulo está a tomar nota de que afinal Paulo é romano. Epa, é romano afinal. Eu paguei milhares de dinheiro para ter essa identidade. E você, Paulo disse, eu sou desde o meu nascimento. O que a Roma traz aqui? Roma era potência naquela altura. Roma era autoridade naquela altura, como os Estados Unidos hoje. Então tocar num homem de Roma não era como tocar num homem da Itália, por exemplo, não era, desculpa, como tocar num homem da Síria, por exemplo. Então havia muitas questões envolvidas. Então aquele homem teve muita cautela em conduzir as questões de Paulo. Eles não poderiam açoitar um homem romano. Por que a lição aqui é quando eles souberem quem realmente somos, vão recuar? Porque muitos, e eu volto para o princípio, estão a pensar que Paulo é aventureiro, estão a pensar que Paulo não tem sabedoria nenhuma. Primeiro Paulo está a confirmar que não é aventureiro e agora está a se confirmar que além de judeu ele é romano. Ou seja, nós somos filhos de Deus, somos cheios da graça, nós sabemos ao Deus que estamos a servir, não somos emocionados que estão a seguir ventos de doutrina. Nós estamos a seguir a palavra e a nossa fé repousa em Deus. Então os nossos inimigos terão que reconhecer que o Cordeiro está do nosso lado, e quando reconhecer isso, eles terão de recuar para a glória do Senhor Jesus. O mesmo aconteceu na vida de Jó. Satanás pensou que era por causa do que cercava Jó que Jó servia a Deus. Quando ele começou a atacar tudo que Jó tinha, não conseguiu destruir quem Jó era. Então, percebendo quem Jó realmente era, o inimigo teve que recuar, e Deus compensou a Jó 7 vezes mais. Que esta graça da abundância e da restituição alcance você e tua família em o nome do Senhor Jesus. Ora bem, terminamos o capítulo 22, vamos para o capítulo 23. A primeira lição que vamos encontrar no capítulo 23, é o que já mencionamos lá atrás, é que o evangelho é motivo de contradição, ou seja, o alvoroço só aumenta. Paulo só piora as coisas, não é? De forma positiva. Quando digo só piora, é só continua fazendo a vontade de Deus. Porque agora Paulo ele está sendo ouvido por Félix e Paulo está a explicar, olha, eu então só estou a ser acusado porque eu estou a defender a ressurreição de todos os mortos, tanto justos como injustos. Epa, aquilo deu uma confusão. Novamente alvoroço, nós vamos te matar, você vai ver o que vai te acontecer. A assembleia ficou dividida, tanto no grupo dos saduceus tinha uns a favor de Paulo, no grupo dos judeus tinha outros a favor de Paulo. Você já pode imaginar, já havia duas divisões. Agora essas duas divisões, entre elas também subdividiram as suas opiniões por causa do evangelho. É isso que o evangelho faz. O evangelho traz contradição, mas traz contradição porque simplesmente quer trazer, não, traz contradição porque traz a verdade, e a verdade normalmente traz contradição porque a Bíblia diz no livro de Jeremias que o homem é inerentemente mau, o homem não sabe
sabe fazer o bem. Então, quando a luz do bem, ela vai raiar, quando o poder de Deus vai se manifestar, vai haver contradição, porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito quer aceitar a verdade, mas a carne quer permanecer na mentira da religiosidade. Por isso, o Evangelho traz contradição. Agora olha para o versículo 11. Você vai ver que Deus vem falar com Paulo. Isso para nos ensinar o quê? Se Deus está na frente, se Deus está falando, não há o que temer. Ele saberá nos conduzir. Por quê? Com toda essa confusão, era normal que Paulo fosse se fragilizar. Com toda esta confusão, era normal que até Paulo começasse a ficar confuso. Mas antes que esse espírito de confusão tivesse lugar na vida dele, o espírito de entendimento lhe apareceu. Ele disse: você vai testemunhar lá em Jerusalém, assim como você está a me testemunhar aqui. Você vai me testemunhar em todos os lugares. Para dizer o quê? Deus está a falar com Paulo: eu estou contigo, vai nessa tua força, não pare de fazer a minha vontade, mas te aviso, o mesmo que você sofreu aqui, você vai sofrer lá na outra cidade, mas da mesma forma que eu estou com você, eu estarei contigo lá na outra cidade. Meu irmão, talvez você esteja passando um momento de dificuldade, minha irmã, talvez tudo que você mais queira é ouvir a voz de Deus falando apenas um pouco. Então eu rogo aos céus para que você seja visitada por Deus, para que o seu coração seja direcionado na sua vontade, porque aprenda isso e faça o máximo esforço para meditar no que estou a dizer agora. Nós, os crentes, muitas vezes sofremos nas nossas aflições, temos problemas psicoemocionais, sociais, espirituais nas nossas aflições. Não é porque as nossas aflições nos afligem, mas é porque não conseguimos saber muitas vezes se Deus está conosco nelas. Isso na verdade é o que nos perturba. O que nos perturba não é a aflição como tal. Já viu você ficar perturbado por causa de uma aflição, mas Deus constantemente está a dizer que estou contigo? Não tem lógica. Se Ele está a dizer que está, não há por que temer. Então, o que perturba muitos crentes hoje, e já me perturbou e ainda perturba várias vezes, é quando está a acontecer alguma coisa na minha vida, que seja ruim ou que seja boa, mas eu não sei se Deus está comigo nelas. Isso me tira a paz. Por isso Deus sabia que essa confusão toda poderia tirar a paz de Paulo. Por isso era necessário que o nosso Deus numa hora como essa falasse, ainda que está a anunciar que o volume da aflição vai subir, mas Paulo é feliz porque ele sabe, se a dificuldade vai aumentar, a bondade de Deus também vai, porque ali onde abundou o pecado, a graça vai superabundar. Versículo 12 a 15 do capítulo 23 está a nos trazer o que? O inimigo, aqueles homens levantaram, fizeram um juramento: nós não vamos descansar enquanto não matarmos Paulo, nós temos que matar Paulo, ninguém coma, ninguém beba até matar Paulo. Ou seja, a lição aqui é a seguinte: o inimigo não descansa se não nos derrubar. Conselho: não devemos descansar também, devemos estar em vigilância constante. Aqueles homens juraram. Isto está a nos dar o que? A luz, a dimensão do quanto os nossos inimigos estão dispostos a fazer para nos derrotar. E o que está a acontecer é que você muitas vezes tem um crente que não quer jejuar, não gosta dos cultos de oração, não aparece nos cultos de ensino, só quer saber de bênção, só quer saber de oba-oba, só quer saber da mão de Deus, mas não quer saber de se guardar, de se revestir, como Paulo escreveu lá em Efésios 6. Por isso é que Paulo tem todas as cartas maravilhosas e abençoadas, porque ele viveu quase tudo que escreveu.
ele experimentou de tudo, conforme ele mesmo testificou. Então, se Satanás não está a descansar, nós também não vamos descansar. Mas atenção, nosso fundamento não é porque ele não está a descansar, o nosso fundamento é bem maior do que ele. O nosso mestre, até hoje ele afirmou: eu estou a trabalhar. Então, se o pai está a trabalhar, nós os filhos também vamos continuar a trabalhar. Vigilância constante, porque o inimigo não descansa, mas que ele tenha paciência, que ele continue a investir no que investir, porque mais do que ele, nós também não descansamos. Ou seja, estamos em constante alerta, mas repousamos debaixo da sombra do Onipotente. Não nos distraímos, continuamos como soldados prontos para a batalha, tal como aconteceu lá com Neemias, lá no livro de Neemias. Com uma mão nós estamos com a trombeta, e com a outra mão, com uma mão nós estamos com a pá, e com a outra nós estamos com a espada. Ou seja, nós estamos a edificar os muros, sim, mas continuamos preparados para a luta, porque o evangelho é mesmo dessa forma. E agora, a terminar, meus irmãos, você vai ver que após terem tratado de morte contra Paulo, a Bíblia no versículo 16 está a nos ensinar uma coisa: Deus sempre sai na frente. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Há um sobrinho de Paulo que ouviu toda a bandidagem que estava a circular por ali. Então a notícia a respeito disso chegou primeiro a Paulo do que eles fossem imaginar. Isso para dizer que ninguém vai surpreender o nosso Deus, ninguém vai pegar o nosso Deus de surpresa. Ele é soberano, sabe todas as coisas, ele está na linha da frente. Meu irmão, então tranquiliza aí onde você está. Não importa o quanto os teus inimigos planificam contra você, Deus está na frente dos nossos inimigos. Antes mesmo que eles tentem nos fazer mal, ele já nos livrou. Nosso Deus já nos livrou de toda astúcia. Lembra quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Pois o quarto homem já estava lá esperando por eles, porque até os que os levaram morreram primeiro. Olha que incrível. O mesmo vai acontecer com Daniel. É lançado na cova dos leões, Deus já estava na cova à espera de Daniel. E aqueles que o lançaram, quando lhe foram lançar, nem chegaram no chão. Os leões já lá de cima os devoraram. Para dizer o quê? Deus sabe aonde vamos passar e onde estaremos. E ele já está na frente à nossa espera. Tal como a nossa irmã Cassiane cantou, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele já deu ordem aos anjos para lutarem em nosso favor. Se você está certo da tua plena comunhão com Deus, então acalma o teu coração, que você não será nem confundido, nem surpreendido, porque Deus está na frente. O homem mais perseguido agora é também o homem cheio da graça. O homem mais perseguido é também pela graça o homem mais protegido. Quanto mais você for perseguido, mais Deus vai te proteger. Estamos a ver esse discurso no versículo 23 a 35. Quanto mais os teus inimigos tentarem contra você, mais Deus vai te proteger. É um exército que foi movimentado para proteger Paulo. É um exército que foi movimentado para guardar Paulo. E agora Félix está a dizer: olha, guardem bem a Paulo, deixem os seus amigos também falarem com ele. Ou seja, Paulo não é um prisioneiro normal. Esse camarada me dá medo, esse camarada me assusta. São muitos os seus inimigos. Ele, sendo só um homem, está a conseguir manter a sua fé e convicção. Então isto não é normal. Isto sempre foi característica dos grandes líderes a nível da história da humanidade, a nível dessa construção histórica. Isso sempre marcou. Homens de plena convicção não dependem do número de seguidores. Eles repousam na convicção que carregam. Então
Paulo está a ser protegido por um exército. Olha, Paulo está em duas condições. Primeiro, parece um homem muito perigoso, que tem que ser guardado para não fugir. Segundo, parece um homem de grandes honras e privilégios, porque não pode ser maltratado. Ou seja, aquele que é mais perseguido é também pela graça o homem mais protegido. Quanto mais muralhas o inimigo levantar, mais anjos Deus mandará para te guardar. Você até vai passar por aflição, sim, mas eles vão te tomar na mão para não pisares nem tropeçares em nenhuma pedra. Quanto mais o inimigo alargar o seu arsenal contra nós, mais Deus vai levantar exércitos para nos proteger. É o que você está a ver aqui. E eu reforço, repito e declaro: se você tiver certeza da tua plena comunhão com Deus, então tenha paz, porque a vontade de Deus vai se manifestar na tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus abunde sobre nós e que o seu poder continue se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, iluminando os nossos corações para manifestar a sua vontade de dia e de noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.